Vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 9. Amém, igreja? Todos acharam? Amém? Diz assim no primeiro versículo: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Pai amado, Deus de poder e graça. Senhor, aqui foi da tua palavra, Pai. Neste momento eu te peço, Senhor, que seja o teu Espírito Santo, Pai, que se apodera de mim neste momento, falando comigo, falando com a tua igreja. Senhor, nos trazendo a revelação da tua palavra que o Senhor tem para nós, Senhor, nesta noite, Senhor. Os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a tua voz, e o nosso coração preparado, Senhor, para que tudo aquilo que recebermos fique gravado, Senhor, na tábua do nosso coração, para que possamos fazer a tua vontade. Deus abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, aqui nós vemos uma passagem onde aconteceu algo maravilhoso. A palavra que nós lemos, ela diz que Jesus viu um homem cego, mas ele era cego de nascença. Aquele homem jamais viu o sol, as cores, as pessoas, seus pais. Ele nunca viu nada disso. Ele já nasceu cego. E os discípulos, quando viram aquele homem, fizeram uma pergunta para Jesus. Eles perguntaram a Jesus o motivo daquele homem ter nascido daquele jeito, ter nascido cego. O que havia ocorrido? Será que era uma punição pelos pecados que os seus pais cometeram? Ou seria ele próprio, aleluia, que estaria recebendo a punição pelos seus pecados? Então eles olharam para aquele homem imaginando que havia um motivo para que ele estivesse daquele jeito, para que ele fosse cego. Aleluia. Glórias a Deus, santo é o Senhor. E Jesus então respondeu para ele que não havia sido nem pelo pecado dos seus pais, porque havia esse entendimento naquela época, né? Que os pecados dos pais poderiam recair sobre os filhos, mas não era isso que tinha acontecido, e muito menos ele, porque ele já nasceu cego. Não poderia ter sido ele que cometeu algum tipo de pecado. Jesus então disse: não é nada disso. Isso aconteceu na vida dele para que fossem manifestados nele as obras de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Santo Deus. E eu já paro aqui entendendo essa visão dos discípulos e a visão de Jesus, porque os discípulos olharam para aquele homem e viram um defeito. Jesus olhou para aquele homem e viu nele a manifestação da glória de Deus na vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Sabe, muitas vezes pode acontecer comigo e pode acontecer com você, da gente olhar uma pessoa e ver nela o defeito. A gente olhar para uma pessoa e ver nele um ladrão. A gente olhar para uma pessoa e ver nele ou nela uma pessoa que está vivendo na prostituição. Ou a gente olha uma pessoa
e vê nele um viciado, ou a gente olha uma pessoa e vê nele uma pessoa que tem uma vida tão errada, que a gente fica imaginando, mas como é que essa pessoa vai sair da situação em que ele está vivendo? Como é que ele vai sair dessa vida que ele está levando, porque ele vive uma vida tão errada? A gente olha e a gente vê o defeito. Aleluia. Jesus olha e vê transformação. Jesus olha e vê a manifestação da glória de Deus. Aleluia. Já pensou se a gente mudasse essa nossa forma de ver? Já pensou se a gente olhasse para uma pessoa que está vivendo no pecado, mas não olhasse o defeito, não olhasse o pecado onde ela está vivendo, praticando, e olhasse nele a manifestação da glória de Deus? Oh, glórias a Deus. Aleluia. Já pensou se eu chegasse para uma pessoa que eu sei que é um viciado, um traficante, e chegasse nele, vendo nele a manifestação da glória de Deus, eu ia me aproximar dele de uma forma diferente. Eu não ia me aproximar dele com medo. Eu não ia me aproximar dele achando que ele não ia me dar ouvidos. Eu não ia me aproximar dele achando que ele era uma alma perdida. Aleluia. Porque eu não estava focando, olhando o que ele faz. Eu não estava focando, olhando a vida que ele está levando errada. Eu não estava focando, olhando o problema, o defeito. Eu estava vendo naquela pessoa a manifestação da glória de Deus. Então, quando eu chegasse próximo a ele, eu ia trazer para ele uma palavra de Deus, porque eu via a transformação já acontecendo na vida daquela pessoa. Eu ia me aproximar dele falando o plano de salvação, do plano de salvação que Deus tem para todas as pessoas. A minha aproximação dele ia ser dessa forma, falando, aleluia, e já enxergando a manifestação da glória de Deus naquela vida. Oh, glórias seja dado ao nome do Senhor. Jesus continua dizendo que convém que ele faça as obras daquele que o havia enviado. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. E ele disse que enquanto ele estava no mundo, ele era a luz do mundo. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus estava dizendo para eles, olha, vocês também têm essa missão de fazer as obras do Pai, aleluia, que Ele também está colocando nas tuas mãos. Assim como Jesus veio com uma missão, aleluia, Ele se dedicou a isso. Jesus também está dizendo para mim e para você que nós também recebemos uma missão do Pai, aleluia, e que nós temos que fazer enquanto é dia. Jesus estava dizendo, enquanto nós temos oportunidade, façamos, porque vai chegar um momento em que nós não teremos mais essa oportunidade. Jesus estava dizendo, aleluia, enquanto é dia se pode fazer algo. Quer dizer, enquanto você tem forças, enquanto você tem vida, você tem que fazer, porque você tem a oportunidade. Vai chegar um momento em que talvez isso não seja mais possível na minha e na tua vida. Então Ele está nos dando a oportunidade, que a gente não desperdice essa oportunidade, esse tempo que Ele nos concede. Glórias a Deus, aleluia. E diz aqui na palavra que Jesus então cuspiu na terra e com a saliva Ele fez lodo e untou os olhos daquele cego. Oh Deus de glórias, aleluia. Oh Santo Deus. Deus, Ele tem maneiras multiformes de mostrar a sua graça. Deus, Ele tem maneiras multiformes, aleluia, de fazer o milagre acontecer na minha e na tua vida. Aleluia. Que nós possamos ter esse entendimento que Deus não trabalha sempre da mesma forma. A forma como Deus trabalha na minha vida não é igual à forma como Ele trabalha na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Jesus disse para aquele homem, olha, agora você vai até o tanque de Siloé e lá você vai se lavar. Aleluia. E ele fez exatamente como Jesus mandou que ele fizesse. E quando ele retornou, ele já estava vendo. Aleluia. O milagre aconteceu na vida daquele homem que nasceu cego. Glórias a Deus. Aleluia. Diz aqui na palavra, aleluia, que quando viram aquele homem enxergando, acharam até que não podia ser ele. Falaram, olha, não é esse que ficava aqui assentado, mendigando. E uns falavam, não pode ser. Parece com ele, mas não deve ser ele, porque esse aí está enxergando.
E ele falou para as pessoas: olha, sou eu mesmo, sou eu. Oh, glórias a Deus, aleluia. E eles ficaram espantados, falaram: mas como se te abriram os teus olhos? Aleluia. E ele então falou do que aconteceu. Ele disse: olha, aleluia, o homem que se chama Jesus, ele fez lodo e ele untou os meus olhos, e ele me disse para ir até o tanque de Siloé e lavar-me. E quando eu fui e fiz conforme ele falou, o milagre aconteceu e eu vi, eu enxerguei. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Eu fico imaginando quem testemunhou esse milagre, aleluia, que conheceu aquele homem que já era cego de nascença, que vivia mendigando, e agora estava vendo o milagre que aconteceu. Ele agora estava enxergando. Oh, glórias a Deus, aleluia. Eu fico imaginando as pessoas ali glorificando a Deus por esse milagre, se alegrando com o milagre que aconteceu na vida daquele homem. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas sabe, é triste o que eu vou dizer, mas é uma verdade. Nem todo mundo se alegra. Nem todo mundo se alegra com o nosso sucesso, com o meu e o teu sucesso. Nem todo mundo se alegra quando vê uma maravilha acontecer na minha e na tua vida. Tem pessoas que não têm essa sensibilidade de se alegrar com os que se alegram, assim como a Bíblia diz. Diz aqui que havia uns fariseus que viram aquele homem que antes era cego. As pessoas levaram eles até esses fariseus, porque era algo maravilhoso. Eles queriam que os fariseus, que eram os religiosos, as autoridades religiosas da época, vissem esse milagre. E eles levaram aquele homem cego até os fariseus e apresentaram aquele homem diante dos fariseus. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. E diz na palavra de Deus que quando Jesus fez esse milagre, era um dia de sábado. Glórias a Deus, aleluia. E os fariseus então perguntaram para ele o que havia acontecido. E ele deu aquela mesma explicação, que Jesus colocou lodo sobre os seus olhos, e ele era cego, e agora ele estava enxergando. Aleluia. Sabe o que os fariseus falaram? Ao invés de eles se alegrarem, ao invés de eles glorificarem a Deus, ao invés de eles reconhecerem o milagre que aconteceu na vida daquele homem, olha o que eles falaram: este homem não é de Deus, porque ele não guarda o sábado. Glórias a Deus, olha isso, aleluia, olha isso. Eles estavam preocupados com a lei, com a religiosidade, não estavam enxergando o milagre, não estavam enxergando o que aconteceu, a maravilha que aconteceu na vida daquele homem. Glórias a Deus. E as pessoas que ouviram esses fariseus falando isso se escandalizaram. Mas como é que pode esses fariseus dizer que o homem que fez um milagre como esse, Jesus, não é de Deus? Como pode falar isso? Como pode um homem, não sendo de Deus, fazer tais sinais? Olha, até quem não era religioso, até quem não conhecia as leis de Deus, se espantou com aquilo. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Sabe, hoje foi dito, né, que nós que somos de Deus, nós precisamos ser exemplo, né? Isso foi dito. E é uma grande verdade, porque a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Tudo aquilo que a gente faz é visto, é analisado. Glórias a Deus. E quando o nosso testemunho glorifica o nome de Deus, nós estamos evangelizando pessoas que não são cristãos. Nós estamos mostrando para eles a diferença que existe entre quem serve e quem não serve. Nós estamos mostrando para eles que Deus transforma, que Deus faz milagres. Nós estamos mostrando para ele que o nosso comportamento está de acordo com o que Deus quer de nós. Aqueles homens, embora sendo religiosos, eles não tiveram um comportamento que glorificasse o nome de Deus. Eles duvidaram do milagre, duvidaram do cego. E pediram então para que viessem os pais
daquele jovem que era cego, para confirmar se ele realmente era cego de nascença. Trouxeram então os pais daquele jovem e perguntaram para eles se ele realmente havia nascido cego. E os pais então confirmaram. E eles falaram: então como pode? Se ele nasceu cego, como é que ele agora está enxergando? E os pais falaram: olha, isso eu não sei dizer, mas o que eu posso dizer é que ele era realmente cego. Louvado seja o nome do Senhor. E chamaram de novo aquele jovem e falaram para ele: olha, você precisa explicar isso, explique melhor isso que aconteceu. E ele falou: olha, vocês querem que eu explique? Eu vou explicar. Eu era cego e agora eu vejo. Sabe, nessa passagem toda que nós estamos meditando nela, refletindo nela, o que eu quero falar é que contra fatos não existem argumentos. Isso é algo que se fala no mundo e é uma grande verdade. Contra fatos não existem argumentos. Aleluia. Era um fato, ele agora estava enxergando. Nada que aqueles fariseus falassem ia fazer nenhuma diferença, porque era um fato. Glórias a Deus. Assim como é um fato a transformação que aconteceu na minha vida, assim como é um fato a transformação que aconteceu na tua vida, depois que nós tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Glórias a Deus. Então não existe argumento contra fatos. Por isso que hoje eu falei que é importante nós vivermos de acordo com o que Deus determina que nós venhamos a viver. O nosso testemunho, a nossa vida precisa estar sempre assim, glorificando a Deus, porque as pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. Eles têm que olhar para nós e enxergar, aleluia, que nós somos diferentes do que eles estão vendo aí no mundo. O nosso comportamento é diferente, o nosso falar é diferente. Aleluia, glórias a Deus, porque nós somos servos do Deus vivo e nós representamos, aleluia, assim como Deus determinou o nosso Senhor Jesus aqui na terra. Nós somos seus servos, nós nos espelhamos nele. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor, glórias ao nome santo do Senhor. E eles então continuaram a indagar aquele jovem até que expulsaram ele da sinagoga. Aleluia. Jesus então viu aquele jovem depois que tinham expulsado ele da sinagoga. Jesus perguntou para ele: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus então disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Então ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Jesus continuou explicando para aquele jovem. Disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele ouviram Jesus falar isso e perguntaram para Jesus: então quer dizer que nós somos cegos? Perguntaram para Jesus. Jesus respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Glórias a Deus, aleluia. Jesus estava dizendo para eles: se eles reconhecessem que eles eram cegos, que eles precisavam ter os seus olhos abertos, Jesus poderia fazer o mesmo milagre que fez com aquele cego, com eles também. Oh, glórias a Deus. Jesus poderia fazer com que os olhos espirituais deles fossem abertos e eles enxergassem a verdade e não vivessem mais na ilusão da religiosidade, que eles entendessem o plano de Deus, aleluia, na vida de todo homem e toda mulher que Ele criou, que eles teriam então os seus olhos abertos. Glórias a Deus, aleluia. Mas como eles não reconhecem que eles eram cegos, como na opinião deles eles já eram
esclarecidos, já tinham seus olhos abertos, eles iam permanecer cegos. Foi isso que Jesus falou para ele. Aleluia. Glórias a Deus. Sabe, é mais ou menos como o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco. Porque na época não era ainda Paulo, ele era chamado Saulo. Ele era um perseguidor da igreja. Mas ele não fazia isso conscientemente, achando que era contrário à vontade de Deus. Não, pelo contrário. Ele foi ensinado. Ele foi ensinado por Gamaliel, com quem ele aprendeu, e outros que também foram seus mestres, de que aquele povo, os cristãos, estavam contra as leis de Deus. E ele foi ensinado assim. Então ele perseguia os cristãos, achando que estava fazendo aquilo que era agradável a Deus. Aleluia. Ele era cego. Ele estava cego. Glórias a Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Oh, glórias. Aleluia. Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele não entendeu. E ele perguntou para Jesus por que Jesus estava falando daquela forma com ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Ele estava dizendo: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Aleluia. Jesus então mostrou para ele que ele estava vivendo na escuridão. Ele estava cego. Jesus estava dizendo para ele que aquilo que ele estava fazendo estava totalmente errado. Glórias a Deus. E aqui na palavra que diz aqui em Atos capítulo 9, diz que por um tempo ele ficou cego realmente. Ele ficou cego realmente. Aleluia. Glória a Deus. E Deus então falou para que ele fosse ao encontro de Ananias. E Jesus deu a ordem para que Ananias fosse também ao encontro dele e pusesse sobre ele as mãos. Aleluia. Quando Jesus deu essa ordem também para Ananias, Ananias questionou: mas esse homem é um perseguidor da igreja, dos cristãos. Jesus então disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Aleluia. Jesus disse: vai porque você está enxergando um defeito. Vai porque você está enxergando o pecado. Mas eu estou enxergando a glória de Deus que vai se manifestar através da vida desse homem chamado Saulo. Aleluia. Glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. E então Ananias foi, e assim como Jesus ordenou, ele impôs as suas mãos sobre Saulo. Aleluia. Glórias a Deus. E diz aqui na palavra que ele falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. E diz a palavra que logo lhe caíram os olhos como umas escamas e recuperou a visão. Aleluia. Glórias a Deus. As escamas caíram que estavam nos olhos de Saulo. Agora ele podia ver. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na tua vida. Quando as escamas caíram dos nossos olhos, Deus abriu os nossos olhos. Nós éramos cegos e agora nós vemos. Aleluia. Os nossos olhos espirituais foram abertos para enxergar o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, glórias. Mas isso também aconteceu porque um dia alguém olhou para mim e alguém olhou para você enxergando transformação. Não olhou para mim e não olhou para você vendo defeitos, mas olhou para mim e olhou para você vendo a manifestação da glória de Deus em nossas vidas. Então que nós passamos da mesma forma. Aleluia. Glória a Deus. E possamos também ver a manifestação da glória de Deus na vida de todas as pessoas que estiveram ao nosso redor e falarmos que Deus tem um plano maravilhoso na vida deles. Aleluia. E fazer com que também eles possam ter os seus olhos abertos a enxergarem a verdade. E glórias a Deus. E terem a vida eterna ao lado do nosso Criador. Amém, igreja? Oh, glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. A igreja se coloque de pé, eu quero orar. Aleluia. Pela vida dos irmãos. Aleluia. Santo Deus de poder e de glória, Senhor, Pai, aqui está reunida, Pai, a tua igreja, Senhor. Nesta noite, o Senhor nos falou, Senhor, aleluia, que o Senhor, Pai, quer que nós sejamos usados em tuas mãos, Senhor. O Senhor quer nos usar, Pai, para que pessoas que hoje também são cegas, Senhor, possam ter os seus olhos abertos, Pai, possam ter, aleluia, o entendimento da verdade, Senhor, possam ser libertas dos seus pecados, dos seus vícios, através, aleluia, do sacrifício de Jesus naquela cruz, Senhor, possam entender, aleluia, que o Senhor quer transformar as vidas delas, Pai. Senhor, que o Senhor possa usar as nossas vidas, Pai, a cada dia, Senhor, e que nós também possamos ter o cuidado, Senhor, de fazer conforme tudo aquilo que o Senhor tem determinado para nós, que nós sejamos vigilantes, Pai, em nossas atitudes, Senhor. Deus, que os nossos olhos também estejam sempre abertos, Pai, para não pecar contra Ti, para não entristecer o Teu Espírito Santo, para fazer aquilo, Pai, que é o que o Senhor quer que nós façamos, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece, Pai, a fazermos a Tua vontade. Aleluia. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Aleluia. Oh, Santo Deus de poder e glória.